passado o período de compras de Natal, em que as pessoas consomem bastante, troca de presentes, vem aquele período das trocas, né? Às vezes, alguma roupa, algum calçado que não serviu, alguma mercadoria que precisa ser trocada. Em especial, no ano de 2020 e 2021, as compras online aumentaram muito. Muitas pessoas compraram pela internet, até para não ter contato, para não precisar sair de casa. E com isso, algumas dúvidas em relação a quando pode trocar ou não, né? Isso pode gerar um embate aí entre o consumidor e o estabelecimento. Nós estamos aqui no Procon de Sara para esclarecer algumas dúvidas em relação a isso. Vou conversar aqui com o Silvano, ele que é o coordenador aqui do Procon de Sara, né? Faz parte da equipe, para falar justamente sobre essa questão de trocas. E a gente começa falando, Silvano, eu agradeço primeiramente por conversar conosco, né? Sobre as compras online, que muitas pessoas podem ter dúvidas, né? Em quais casos a pessoa tem o direito de trocar, tem algum limite, ou também, por exemplo, uma desistência de compra, como é que funciona pelas compras feitas pela internet? Bom, a compra pela internet ela possui uma legislação específica através do artigo 49 e ela só pode ser acionada pela internet, porta em porta, ou aquela famosa venda de mascate. Nesses casos, a pessoa ela precisa ter as notas fiscais para poder fazer a reclamação e o consumidor ele não precisa dar qualquer justificativa para fazer essa troca ou a substituição. Por exemplo, comprou um tênis e o tênis não serviu, ele não precisa dizer, o tênis não serviu. Ele não tem que dar explicação nenhuma. É simplesmente, gostaria de fazer a devolução e devolve-se o produto. Porque a partir do momento que tu dá uma explicação para o caso, tu abre a prerrogativa do fornecedor corrigir o problema. Então, desta forma, deixa de aplicar o artigo 49 e aplica o seu artigo 18, que é onde o fornecedor tem um prazo de 30 dias para poder sanar o problema. Produtos que não funcionaram também se incluem nessa mesma situação. Então, às vezes, o consumidor de boa fé diz, eu comprei, mas não funcionou. Se não funcionou, a empresa tem o direito de fazer o conserto. Então, às vezes, por causa de um diálogo mal prestado com o fornecedor, na grande maioria eles agem desta forma. Eles querem encaminhar para assistência técnica para evitar o prejuízo do transporte. Porque, no caso, o transporte das mercadorias com problema tem que ser arcada pelo fornecedor, que isso está junto com os custos da empresa. Falando um pouquinho ainda da questão online, né? Você falou que não precisa de justificativa para fazer a troca, são 7 dias? 7 dias úteis, corridos, como é que funciona a contabilidade, né, para a pessoa fazer o cancelamento ou, enfim, pedir uma troca do produto? A legislação ela não fala nem se é dias úteis ou corridos, ela fala 7 dias. Então, pela interpretação da legislação, entende-se que é 7 dias corrido, ou da compra, ou do recebimento do produto, que é quando o consumidor tem a ciência de como que o produto é. Em relação à entrega, por exemplo, a pessoa compra um produto pela internet e teve uma demora. E aí a pessoa, não quero mais. Ela pode cancelar a compra sem ter algum prejuízo? Como é que funciona essa relação nesse caso? Bom, a legislação ela é bem específica, 7 dias. Se tu comprou e 5 minutos depois se arrependeu, já pode providenciar o cancelamento. Não existe uma regra para te fazer esse cancelamento. E também não tem nada que determine, tem que esperar chegar o produto para cancelar. É a vontade do consumidor. Quando o legislador fez a legislação, ele deixou essa prerrogativa aberta ao consumidor. Esse fato se dá pela questão de quando a pessoa compra pela internet, ela não tem acesso ao produto, não tem como provar ou como manusear, por isso que tem essa chance, né, de fazer o cancelamento em 7 dias? Teria que ver o que é que o legislador pensou na época, mas a gente usa como argumento para fazer os cancelamentos quando a empresa ela tenta se manter inerte, é exatamente isso, o consumidor não teve acesso, não viu a tonalidade, não viu o tamanho, não viu a qualidade do material, então por isso que a gente invoca o cancelamento. E agora falando das compras físicas, em lojas mesmo, muitas pessoas retornaram aí para o comércio para fazer aquela compra, para presentear um amigo, um parente, amigo secreto. E nesse caso, como é que funciona a questão da troca? Em quais casos o estabelecimento ele é obrigado a fazer essa troca ou não necessariamente? Vamos lá, essa é uma situação que causa bastante dúvida. Primeiro, o fornecedor tem política de troca? Quando tu foi lá comprar, disse, não, tu leva, experimenta,
e se não servir, tu traz de volta. Então, se ela tem essa política própria, ela precisa fazer a troca imediata. Então, não tendo essa prova, a mercadoria precisa ser encaminhada para a assistência técnica, para fazer a manutenção e o conserto. Submetendo-se que o material que vai para a assistência técnica ele tem que voltar com a característica de novo, não de remendado, de soldado, esse tipo de situação. Então, nesse caso, se já tinha um acordo entre o estabelecimento, né, que muitas das vezes, para manter a boa política, então, tem esse acordo, se a pessoa, se não servir, por exemplo, em peças de roupas ou algum calçado, se isso já estava acordado entre ambas as partes, precisa ser feita. Mas, por exemplo, a pessoa comprou, não gostou da cor, ou chegou em casa, ela viu que não era aquilo, o estabelecimento, então, não tem a obrigação de trocar. Como é que funciona nesse caso? Se não estiver pactuado, o fornecedor não tem a obrigação de fazer a substituição ou troca. Isso precisa estar pactuado entre as partes. Certo. E em relação à assistência técnica, só para a gente finalizar, em casos de eletrônicos, a pessoa envia, por exemplo, né, deu algum problema ali logo nos primeiros dias, vamos supor um celular ou algum outro eletrônico. Ela encaminha para a loja, ela pode pedir um outro aparelho novo, tem algum limite de dias que essa loja vai ter que, então, devolver em condições boas para o cliente. Como é que funciona essa questão de eletrônicos, né, nesses casos que precisa de assistência técnica, por exemplo? Bom, a legislação ela diz que o fornecedor ele tem a responsabilidade da manutenção daquilo que ele produz. O comerciante ele é igual solidário quando não identificado. Por exemplo, um produto importado. O comerciante ele é responsável por esse produto. O que a gente aconselha? No caso principalmente de celulares e eletrônicos, que entre em contato com o SAC do fabricante, anote o protocolo e encaminhe o produto para assistência técnica, porque daí o consumidor ele tem como controlar os prazos. O fornecedor ele tem no máximo 30 dias para sanar o problema. Uma vez de 30, duas de 15, 30 dias. Se precisar encaminhar o produto mais de uma vez, o somatório dos dias na assistência técnica não pode superar os 30 dias. Nesse caso, o consumidor tem o direito à devolução dos valores ou um produto novo. Silvano, você que já trabalha aqui há muito tempo, aqui no Procon, em Içara, em relação, assim, nessa época do ano, né? Passou o Natal, esse período de consumo, tem alguma reclamação em específico ou qual o caso mais comum, por exemplo, depois que passa o Natal, em relação à compra de mercadoria? Não, nós não temos o problema porque, assim, como a gente é um comércio mais focado nas famílias, o pessoal já tem essa prática comum de substituição, de troca. Inclusive, a gente visitou os estabelecimentos comerciais antes do Natal sobre a orientação das vitrines. A gente não encontrou nenhuma irregularidade, salvo algumas orientações que a gente sempre repassa. Mas questionando sobre o Natal, a grande maioria dos consumidores disseram, não serviu, a gente troca por um outro produto, ou fica com crédito. Assim, na grande maioria tem a solução já entre o consumidor e o fornecedor. Nada como uma boa conversa, né, para manter ali o bom relacionamento e garantir também outras vendas. Sim, principalmente nessa época de Natal e final de ano, né, que daí a proximidade entre as pessoas elas aumentam muito, né. Mas assim, nós não tivemos ainda, salvo algumas exceções, né, claro, né, uma política de troca praticamente de imediata. Então tá certo, muito obrigada, Silvano, aqui do Procon de Içara, conversando conosco, tirando algumas dúvidas em relação a trocas de mercadorias, de presentes, né, de compras online e também compras presenciais, como ele falou, aqui acaba sendo mais tranquilo, não é nada como uma conversa, antes de tudo tentar uma conversa, né, entre o consumidor e o fornecedor para ter uma boa relação de compra e venda.